Preparação de corpos de prova. Uma peça de geometria relativamente simples, sem muitos detalhes, pode parecer uma operação fácil e trivial e que não exige muitos cuidados. Mas será que é isso mesmo? Bom, para falar um pouco sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de preparação de corpos de prova para a caracterização dos materiais plásticos. Vou falar alguns cuidados que você precisa ter na preparação desse tipo de peça e componente. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas eu preciso te lembrar que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela 73D, que é uma parceira aqui do canal, uma empresa nacional que já tem mais de 20 anos de presença no mercado, sempre atuando na área de automação, elétrica e eletrônica industrial, mas nos últimos 11 anos tem se dedicado a desenvolvimento e comercialização de tecnologia na área de impressão 3D, com as impressoras já consagradas no mercado. E mais recentemente ainda, a 73D lançou a sua primeira e exclusiva injetora automática de bancada, um lançamento muito legal que vai te ajudar a desenvolver peças de pequenos volumes, pequenas tiragens, com grande precisão e que você pode operar de forma muito fácil, não precisa de muito espaço, é realmente um produto sensacional. Agora, o mais legal de tudo isso é que você pode conhecer toda a linha da 73D, desde impressoras 3D, componentes e insumos para a área de impressão e também a injetora de bancada visitando o site deles. O QR Code está aparecendo na tela, os links estão na descrição do vídeo e no banner que você está vendo aqui embaixo. Mas, se você usar o código de cupom CUSIOL, CUZZIOL, você vai garantir um desconto especial em qualquer produto da linha, incluindo a injetora de bancada, e você vai poder usufruir isso daí quantas vezes você quiser. Basta conhecer o site deles e o produto que você se interessar, informar esse código de cupom, tá certo? Então, vai lá, não perca mais tempo, conhece o site da 73D, conhece toda a linha de produtos, a injetora de bancada, que é sensacional, e já garante o seu desconto. Mais alguns recados importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativando o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte também, deixa sua curtida, seu comentário e compartilhe o link desse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Assim, o vídeo ganha relevância, ele vai ser entregue para um número cada vez maior de pessoas e a gente dissemina informação e conhecimento na área de plásticos para toda a sociedade, para o pessoal que trabalha na indústria, que é técnico, que precisa desse conhecimento e também para a sociedade como um todo, para que a gente possa também utilizar esses materiais de forma mais sustentável e mais inteligente. Fechado? Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E garante a sua vaga nos meus cursos online. Já começa o ano agora se capacitando e ficando preparado e preparada para todos os desafios profissionais desse novo ano. Os links estão na descrição desse vídeo. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar o meu canal, faz como o pessoal da 73D, entre em contato comigo com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Vamos entrar então no nosso conteúdo. Como sempre, tem um PDF, você pode baixar no link que está na descrição desse vídeo também e a apresentação está na tela. Agora aí para você, vou trazer um checklist sobre preparação de corpos de prova. O processo mais tradicional para fabricar corpos de prova é a moldagem por injeção, mas você pode fabricar esses corpos de prova de outras formas também. Então, eu vou trazer aqui um checklist de itens que você precisa observar quando vai preparar um corpo de prova e os cuidados que você precisa ter. Principalmente porque os corpos de prova são usados para testes de caracterização física, mecânica principalmente, dos materiais, principalmente materiais poliméricos, tá? Então a gente vai fazer ensaios nos corpos de prova, a gente vai pegar essas pecinhas e fazer ensaios de tração, de impacto, de flexão,
HDT, que é um teste térmico, já tem vídeo aqui no canal falando a respeito de HDT, ensaios de dureza, ou seja, a gente vai testar os materiais utilizando esses corpos de prova para poder identificar como é o comportamento do material. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, então eu tenho um vídeo falando a respeito de ensaios de tração, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você poder assistir esse vídeo, entender como é que é feito o ensaio, qual é o tipo de corpo de prova utilizado, mesma coisa para dureza, também vou deixar outro cardzinho aqui em cima para você poder assistir esse outro vídeo aqui, tá? Então, são ensaios mecânicos para caracterizar o comportamento do material. E por esse motivo, a gente precisa de um cuidado bastante especial para que o corpo de prova realmente represente a condição que o material vai apresentar, tá? Bom, você pode imaginar que com tantos ensaios que a gente realiza num corpo de prova, ou que a gente pode realizar em corpos de prova, existem vários tipos, formatos, geometrias, dimensões de corpos de prova que vão depender do ensaio a ser realizado e também da norma utilizada. Muitas vezes, o mesmo ensaio, existem várias normas que governam esse ensaio e cada uma dessas normas apresenta um tipo de corpo de prova diferente que vai ser utilizado para caracterizar de acordo com aquele procedimento específico. Tá? Então, nesse vídeo eu não vou nem tentar abranger as várias geometrias possíveis. Existem aquelas famosas gravatinhas, existem barras, existem discos, placas, enfim. Dependendo da norma, dependendo do ensaio, podem haver inúmeros tipos de corpos de prova diferentes. Mas em comum eles têm uma coisa. Eles precisam, como eu disse, representar mais próximo da realidade possível a performance do material que a gente quer caracterizar em situações reais de utilização. Porque muitas vezes a gente vai usar o resultado desses ensaios feitos em corpos de prova para usar esses valores em cálculos de engenharia no dimensionamento de peças reais. Tá? Então a gente precisa que esses corpos de prova realmente representem o comportamento do material. E por isso a gente precisa ter alguns cuidados, por mais que sejam geometrias simples, né, não tenham grandes detalhes geométricos, detalhes como nervuras, furos, paredes, são peças normalmente planas, de dimensões relativamente pequenas, produzidas muitas vezes com poucos número de cavidade nos moldes, tá? Então são peças realmente simples em comparação com as peças reais, mas elas precisam de um cuidado muito especial durante a sua fabricação, exatamente para que a gente, quando teste esses corpos de prova, consiga enxergar a performance mais próxima do real que o material pode apresentar no seu desempenho máximo. Legal? Muito bem, então vamos trazer alguns cuidados. Eu separei aqui 10 pontos que você precisa ter de atenção para produzir um corpo de prova de qualidade e que vai representar o mais fielmente possível as características do material. Então vamos dar uma olhada aqui. O primeiro deles, verifique os requisitos da norma específica. Então, dimensões, preparação do material e do corpo de prova injetado. A gente falou, existem várias normas, né? E muitas vezes alguém pode chegar para você, pode ser o seu laboratório, pode ser um laboratório externo, pode ser um cliente. Eu preciso de corpos de prova para teste de tração. Certifica com ele qual é a norma que vai ser utilizada, se dentro dessa norma existem variações de geometria, de dimensão, espessuramento principalmente de corpos de prova, para identificar exatamente aquele tipo específico de corpo de prova que você vai fabricar, para não simplesmente pegar o primeiro molde que aparece e fazer um corpo de prova que de repente não atende às necessidades do teste. Normalmente um teste vai ser realizado com alguma finalidade, né? Gerar uma ficha técnica de material, usar os dados para cálculos de engenharia, usar os dados para inserir esses dados em softwares de simulação computacional. Então é importante você conhecer os requisitos da norma que será utilizada para testar esse material e o uso que esses dados vão possuir depois, para que você possa exatamente trabalhar com um corpo de prova correto, separar o molde correto, mas principalmente também preparar o material da forma correta, tomar as ações de manuseio de material. Às vezes o material precisa de um manuseio específico, o corpo de prova depois da injeção precisa de um manuseio específico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e você já deixa tudo preparado, então não é simplesmente botar o molde na máquina e sair produzindo à torto e à direita. Você precisa de uma preparação e precisa ter todo um cuidado
do antes, durante e depois. Tá? Então é uma preparação para saber o que você vai fazer, o planejamento da sua produção de corpos de prova. Depois, verifica a disponibilidade do molde para o material a ser injetado. Isso aqui é importante, porque assim como muitas peças, normalmente o molde é feito para um determinado material. Tá? E obviamente que para corpos de prova, normalmente quando a gente constrói um molde de corpo de prova, a gente já imagina que ele vai poder injetar praticamente qualquer material que a gente venha a necessitar daquele corpo de prova. Mas existem alguns pontos, alguns materiais que são específicos e que podem requerer um molde feito para ele mesmo quando a gente está falando de um corpo de prova. Por exemplo, materiais que precisam de moldes aquecidos a 130, 140 graus. É bem possível que um molde construído para materiais que trabalham a temperatura ambiente ou até com moldes bastante resfriados, quando você precisa injetar um material que use um molde a 130, 140 graus, esse molde não funcione. Ele, por dilatação térmica, já não vai ter a movimentação adequada. Talvez você não tenha grandes problemas dimensionais, de contração, de chegar nas dimensões com muita precisão. Pode acontecer isso também, mas talvez esse seja o menor dos seus problemas. Para moldes que trabalham com temperaturas muito diferentes, para materiais que trabalham ou exigem temperaturas de molde muito diferentes, talvez você precise de moldes exclusivos para aquele material, mesmo para fabricar corpos de prova. Então é importante você verificar a disponibilidade, ver se o molde que você tem pode trabalhar com os materiais que você precisa trabalhar, principalmente do ponto de vista de temperatura. Tá? E, obviamente, também do ponto de vista dimensional, porque a gente não quer fabricar um corpo de prova e que a contração do material não tenha sido prevista para ele naquela cavidade, e quando você injeta, o corpo de prova obtido ficou maior ou menor do que a norma pede, e isso pode não atender os requisitos para aquele objetivo de caracterização específico que você precisa. Tá certo? Então é muito importante verificar essa disponibilidade, e é algo que, às vezes, para um corpo de prova pode passar desapercebido. Tá? Definir os objetivos da injeção, do teste a ser realizado. Então, de novo, para que eu vou injetar esse corpo de prova? Para que eu vou preparar esse corpo de prova, seja pelo método que for? Né? Ele vai ser usado para uma caracterização? É só para demonstrar o material? Eu já fiz muita injeção de corpo de prova simplesmente para o cliente poder ter algo que ele pudesse tocar, manusear, verificar como é o comportamento do material, não necessariamente para fazer um teste mecânico. Então, muitas vezes, nesse caso, a gente não vai ter tantos requisitos de performance, mas pode ser necessário que o corpo de prova fique bonito, que ele tenha uma aparência interessante. Então é importante identificar os objetivos para você saber como trabalhar com esse corpo de prova na hora da sua fabricação, certo? Muito bem. Quarto ponto, consultar as condições de moldagem recomendadas pelo fabricante do material. Tá? Então, por exemplo, temperatura de massa, temperatura de molde, condições de recalque. A gente quer que o corpo de prova represente ao máximo o comportamento do material. Então a gente quer trabalhar em condições ótimas de moldagem. Quando a gente fabrica um corpo de prova, a gente não está pensando em produtividade, a gente está pensando em qualidade. Então, o máximo possível, utilize as condições recomendadas pelo fabricante. Ah, mas se eu trabalhar com um molde um pouquinho mais frio, eu vou tirar um ciclo mais rápido. Mas não é essa a intenção. Um corpo de prova a gente quer trabalhar na condição ótima de performance. Então, siga as recomendações do fabricante do material, de temperatura de massa, cheque tempo de residência. Tem vídeo falando disso aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, falando de como ajustar tempo de residência. É muito importante você garantir que o corpo de prova vai ser produzido conforme as condições ótimas de injeção ou de moldagem que o fabricante daquele material recomenda, certo? Depois, verifique os requisitos da máquina para injeção do material e do tipo de corpo de prova a ser moldado, né? Principalmente aqui, dimensionamento de máquina. A gente falou agora de tempo de residência. Eu vou injetar um corpo de prova. Normalmente eu vou ter uma, duas, quando muito 4 cavidades no molde de corpo de prova. Qual a máquina que eu vou utilizar? Né? Eu preciso que essa máquina seja bem dimensionada, que eu não tenha uma máquina muito grande, que o material vai ficar muito tempo sob temperatura e pode correr o risco de se degradar e queimar durante o processo de injeção, e portanto ele já não vai ter mais a mesma performance que teria. Eu não quero que a máquina seja muito pequena a ponto de eu precisar usar recursos como intrusão
ou de eu precisar aumentar a temperatura demasiadamente para compensar uma dificuldade de fusão do material. Mas também, talvez seja interessante para um corpo de prova verificar se você tem na máquina a ser utilizada o tipo de rosca mais recomendado para aquele material, porque isso pode ter uma influência na homogeneidade e depois também na performance que esse corpo de prova vai obter. Então é importante checar a máquina se ela está de acordo com os requisitos para aquele material, tá certo? Muito importante checar isso daí. Depois, garantir que os procedimentos de manuseio de material sejam seguidos. O exemplo típico aqui é secagem. Existem materiais que precisam de um processo criterioso de secagem antes da moldagem, e no caso de corpo de prova isso vai ser fundamental, porque se você não faz a secagem, o material pode se degradar e apresentar problemas de performance que não vão representar o que ele pode entregar de fato na peça final, tá certo? Então, muita atenção com isso. E aí, fazer os ajustes de máquina utilizando as melhores práticas. Então, por exemplo, usar o MCI em corpo de prova, né, um método científico de injeção. Tem vídeo aqui no canal falando sobre MCI, vou deixar o card aqui para você acompanhar. Tem o curso MCI, do qual eu faço parte do quadro de instrutores, onde você entende direitinho como é que você regula um processo de injeção utilizando metodologia científica, otimizando os parâmetros, mas principalmente, se você não tem todos os recursos de MCI, ajusta o ponto de comutação para ter realmente um material bem injetado, sem sobrepressão na cavidade, sem excesso de tensionamento do material, as condições de recalque para garantir que você não vai ter microbolhas, porosidade no material, que ele vai ter a compactação feita adequadamente. Tá? Então, realizar os ajustes de máquina com as melhores práticas. De novo, você está buscando qualidade e não necessariamente produtividade em corpos de prova, tá certo? Bom, no caso de simulações de condição de processo diferenciadas, realize os ajustes de máquina desejados e identifique os corpos de prova corretamente. O que eu quero dizer com isso? Algumas vezes, o objetivo de produzir corpos de prova é não só caracterizar o material no seu máximo de performance, mas avaliar o impacto que as condições de processo podem ter. Então, pode ser que o objetivo seja, eu vou tirar um corpo de prova, um conjunto de corpos de prova, na melhor condição de moldagem que eu quero. Agora, eu vou simular uma condição de processo não ideal, por exemplo, uma temperatura excessiva, um tempo de residência excessiva, ou uma temperatura baixa demais, ou uma falta de recalque, para comparar diferentes condições e ver como aquele material se comporta, para que eu possa extrapolar isso daí para uma peça, por exemplo. Tá? Nesses casos, você pode fazer isso daí, pode ser um objetivo do teste, mas é muito importante registrar todas as condições de processo utilizadas e identificar os corpos de prova, de forma que você possa rastrear. Esse conjunto de corpo de prova produzido foi fabricado com essas condições de moldagem, e aí na hora dos ensaios propriamente dito, você consegue linkar, ó, esse material aqui teve baixo impacto, mas ele foi produzido com um excesso de umidade, com excesso de temperatura, com excesso de tempo de residência, ou com um ciclo mais baixo, e por aí vai, tá certo? Então, é legal ficar atento aos objetivos do ensaio e, nessas condições de testar condições de processo diferente, trabalhar na identificação do corpo de prova. Tá? Se forem necessários procedimentos pós-moldagem, por exemplo, hidratação do material, que pode acontecer com nylons, né? Se você pega uma ficha técnica de nylon, você vê que tem condições de teste seco, ou seja, como o corpo de prova sai da injetora, e depois de hidratado. Então, se você vai fazer essa comparação, você vai precisar fazer a hidratação desses corpos de prova, ou acondicionar esses corpos de prova em um ambiente específico, por norma, a tantos graus de temperatura, a tanta de umidade relativa do ar. Então, algumas vezes você vai precisar fazer hidratação ou recozimento do material. É importante também registrar todas essas condições e identificar os corpos de prova que passaram por esses processos e quais foram as condições desses processos, para que fique claro no relatório de resultados que os corpos de prova foram injetados e depois passaram por essas condições e que materiais, o corpo de prova testados e que não passem pelas mesmas condições podem apresentar uma diferença de performance. Tá? E, finalmente, acondicionar os corpos de prova conforme definido nas normas específicas. É isso que eu estava falando. Algumas normas pedem que, antes de realizar os ensaios mecânicos, o corpo de prova fique ambientado, fique repousando durante uma certa quantidade de horas, ambientado
a uma certa temperatura e a uma certa umidade relativa do ar, para que tenha uma estabilização molecular, uma estabilização de umidade do material, e aí sim você pode realizar os ensaios, tá bom? Então isso é muito importante também, tá? Agora eu vou trazer uma dica de ouro extra, tá? Então aqui uma recomendação extra que eu faço para você. Muito cuidado com o tipo de processo a ser utilizado, tá? Para fabricar o seu corpo de prova. Como eu disse, injeção é o método mais comum, tá? Normalmente o corpo de prova vai ser injetado, mas você pode fabricar o corpo de prova por outros métodos. Então, corpos de prova injetados tendem a apresentar performance diferente de corpos de prova extrudados, por exemplo. Algumas vezes você pode retirar o corpo de prova direto de uma peça extrudada, da parede de um tubo extrudado. Ou você pode fazer uma extrusão de chapa e estampar o corpo de prova dessa chapa. Nesses casos, é importante ter esses dados anotados, porque o corpo de prova injetado pode apresentar performance diferente, trabalhando com o mesmo material de um corpo de prova extrudado, por vários motivos. A taxa de resfriamento é diferente, isso vai influenciar na organização molecular do material, na cristalização, se for um material semicristalino, na orientação molecular, tá? Então, tudo isso pode ter impacto. Atenção à orientação molecular, como eu estava falando. Normalmente, peças extrudadas tendem a ter, dependendo das relações de extrusão, né, de puxada, tendem a ter materiais orientados mais na direção do eixo da extrusora, né, do comprimento da extrusora, tá? Ou, dependendo da situação, podem ter uma orientação mais aleatória de moléculas, se você não tiver uma relação de estiramento muito grande, tá? Já corpos de prova injetado, quando tem ponto de injeção na extremidade de uma gravatinha, por exemplo, as moléculas sim vão ter a tendência de ficar orientadas no comprimento dos corpos de prova, o que é o mais comum, que é o que normalmente se usa para reportar em ficha técnica de material. Mas existem corpos de prova em que o ponto de injeção está na lateral desse corpo de prova, exatamente para verificar os efeitos de orientação molecular. Então é importante ter essa informação anotada nos relatórios, onde é o ponto de injeção do corpo de prova, qual que é a orientação molecular estimada para aquele material, de forma a você poder comparar depois bananas com bananas e não ter um corpo de prova que tem uma orientação transversal comparado com um corpo de prova de orientação longitudinal, tá? Então isso é muito importante. Cuidado com corpos de prova estampados de placas injetadas ou de chapas extrudadas, porque eles podem apresentar performance diferente de uma injeção direta, né? Então, quando você vai injetar o material diretamente, o corpo de prova já no formato, pode apresentar uma performance diferente de você injetar uma placa e cortar o corpo de prova dessa placa, porque você pode ter o efeito de orientação, porque você pode ter características diferentes de como esse material foi recalcado, como ele se resfriou. Então é importante anotar se é um corpo de prova injetado diretamente na cavidade, tem o formato já do corpo de prova, ou se você estampou isso daí de uma placa injetada ou de uma chapa extrudada, tá certo? Então essas são as dicas de ouro extra que eu trago para você aqui complementar o seu checklist na produção de corpo de prova. E lembrando que uma injetora de bancada automática como a da 73D pode te ajudar a injetar corpos de prova, porque é uma máquina para peças de pequenas dimensões, corpos de prova normalmente são menorzinhos, ela vai trabalhar com as condições ideais de processo, com uma condição de injeção mais otimizada, mais suave para o material, evita tensionamento interno. Então vale a pena você conhecer e se precisar injetar corpos de prova, considere a injetora de bancada automática da 73D e o seu desconto especial utilizando o cupom CUZZIOL, CUZZIOL, tá certo? Eu fico muito curioso para saber como esse tema te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Me conta a sua história, deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e a mais recursos de aprendizagem, faz como esse pessoal que está aqui do lado e seja membro aqui do canal. O botãozinho está aqui embaixo, onde você pode conferir todos os benefícios que inclui desde conteúdo exclusivo para você, vídeos que não estão abertos a todo mundo aqui no próprio canal e também desconto nos cursos online que estão disponíveis, os links aqui na descrição desse vídeo, dependendo do nível de membro que você escolher, tá certo? Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!